detalhe, quando se fala nisso, nossa, o mais engraçado que eu acho quando o cara fala assim, primeiro que o cara não consegue entender, aqui nós estamos falando basicamente do Flamengo, mas nos outros espaços que eu trabalho, fala-se de todos os clubes, né? O cara não entende que a gente está falando de futebol. Não importa o meu time. Estou falando de futebol. Né? Por que o babaca acompanha? Né? Então não acompanha, meu irmão. Fica vendo a televisão do seu clube lá, falando que tudo está lindo, maravilhoso, que não tem dívida. Aí o trouxa vai, acompanha, aí fala do seu time, eu falo do que eu quiser, do que tiver que falar. No caso, eu falo daquilo que me pergunta. Se eu estou no programa, num lugar, o cara me pergunta, eu falo, porra. Agora, se você não gosta da minha opinião, então vai procurar o que fazer, otário. Não me ouve. Ouve quem te engana. Tem um monte de colega enganando essa torcida. Não só do Corinthians, não. O pessoal engana, fica enganando. Vendendo agenda positiva, em busca de audiência. Isso não é honesto. Isso não é correto. Mas o cara prefere isso, então vai lá, me esquece. Não precisa me acompanhar. Não faço a menor questão. E isso é muito engraçado, porque o cara não quer enxergar a realidade. Aí tem aquela coisa assim, está preocupado com o Corinthians. Não é preocupado, é o nosso trabalho. É o nosso trabalho. E eu posso falar de cadeira, cara. No início dos anos 90, eu cobri Flamengo para os jornais do Rio, para o Dia, para o Jornal do Brasil. Os dirigentes me amavam. Me amavam. Você imagina o teor das matérias. Era uma maravilha. Me adoravam. Entendeu? Por quê? Porque a cobertura era crítica. Faziam bobagem, a gente publicava. Ia lá fazer a matéria, sim. Tinha concorrente nosso de outros jornais que era agenda positiva. Aí, de vez em quando, alguém passava uma informação, né? Aí dava uma manchete e tal. A gente não negociava isso, não, meu irmão. Nunca foi negociável. Isso aí, na época, isso aí é negociável. Isso é inegociável, cara. Isso é inegociável. E da mesma maneira que a gente falava do Flamengo no passado, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, que teve que virar SAF. Botafogo, depois de Maurício Assunção, já falecido presidente. Lembra quando contratou o Sidorf? Eu lembro, o André vai lembrar vários embates na televisão que eu tive, que eu falava, gente, o Botafogo não tem condições de ter esse time. O Sidorf ganhava uma fortuna na época, era um dinheiro livre, ele fez um contrato que o protegia. Tá certo ele. Eu vou, mas eu quero garantia de que eu vou receber. E o Botafogo contratou outros jogadores. Tanto que brigou pela liderança do campeonato, voltou a Libertadores depois de muito tempo. Ganhou o estadual invicto. Ganhou o estadual. Depois daquilo, cara, o Botafogo caiu, despencou. O Vasco, em 2011, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Eu fiz a final contra o Coritiba. Eu me lembro muito bem de ter falado, olha, o time do Vasco é um time muito caro para o momento do clube. O Roberto assumiu o comando, o Vasco foi para a segunda divisão em 2009, né? Jogou a Série B. O Vasco volta, ele contrata vários jogadores, monta um time que briga pelo título brasileiro e ganha a Copa do Brasil. Eu falava sempre, esse time, o Vasco não pode ter um time caro. Chegou em 2013, em janeiro, o Vasco tinha 12, 13 jogadores no elenco. Todo mundo saindo, porque lembra? Foi até quando saiu o Fernando Praz, se não me falha a memória. Porque começou a sair todo mundo, o Vasco não conseguia pagar salário. O Roberto foi o maior ídolo da história do Vasco, um dos maiores jogadores que eu vi, um dos maiores goleadores que eu vi. Mas ele não foi um bom presidente. Por quê? Porque ele queimou etapas. Tivesse mais paciência, né? Mais um tempo para organizar, então o Vasco ganhou a Copa do Brasil e pagou por isso durante anos, com mais rebaixamentos. Aí veio o Eurico, respeito, voltou, caiu de novo. Outra vez. Ganhou do Flamengo algumas vezes em 2015, eliminou na Copa do Brasil, mas caiu para a segunda divisão. Do que adiantou? Então, é isso. A gente já está careca de ver esse tipo de coisas. Aí quando você fala, o cara não gosta, e no Flamengo é muito saudável que seja assim. Saiu um pouquinho do trilho, tem grita. Porque quando o Rodrigo faz a matéria, ele apurou com fontes dentro do clube que estavam na reunião e que se manifestaram. Isso não é só política eleitoral, não. Isso é gente preocupada com as contas do clube. O Flamengo nunca mais pode resvalar sequer na irresponsabilidade na gestão e nas finanças. Nem passar perto. Nem passar perto. E tentou informação com a diretoria, né? Não teve resposta. Mas não falou. Não falou, ele fez a parte dele. Eu também falei, mandei mensagem também, perguntei também a comunicação do Flamengo. Quem que pode dar uma entrevista para a gente aqui para falar sobre isso? Não, vamos emitir uma nota aqui, emitiram a nota. Eu falei, mas essa nota não responde nada. Eu queria fazer perguntas específicas, como o Rodrigo Matos também gostaria de fazer. Aí não respondem. Não vão responder. Não vão responder. Estão preocupados com a eleição. E segundo a matéria do Rodrigo, né, o Landim teria dito na reunião do conselho, a gente vende 1.000 cadeiras, né? Quer dizer, como é que você vai usar um negócio que nem existe, que é esse estádio, a obra nem começou, para arrecadar dinheiro para cobrir uma despesa de agora? Como é que é isso? É a mesma coisa que vai dizer que vai alugar um quarto Airbnb numa casa que ainda nem foi construída.
Exato, só tem um terreno. Essa casa na praia que o cara comprou, nessa hipótese que eu citei. O cara comprou o terreno e fez uma casa na praia. Ele fala: vou subsidiar essa casa alugando em Airbnb. Quando eu quiser passar o fim de semana, eu vou para lá. A casa vai ser numa praia bacana e tal, eu vou ter demanda, né? Tem muita procura, eu vou alugar toda semana. E quando eu quiser ficar lá, eu não alugo. Então vai cobrir a despesa. Tudo bem, pode ser que a conta desse cara feche depois de algum tempo. Mas a casa não existe. E é isso. Ele já está alugando antecipadamente. Não tem como, cara. E é uma coisa importante: vender cadeira cativa significa abrir mão de receita futura. É. Se você vender, o estádio tiver, digamos, 80 mil lugares, se você vender 8 mil cadeiras, 10% da renda não existe, que você antecipou o dinheiro, 8 mil pessoas vão entrar sem pagar ingresso. Então, dos 80 mil, 10% já foi embora, porque você já gastou antes. Então, você tem que ter uma conta muito bem feita da venda de cadeiras, e elas são o quê? Perpétuas ou cativas com prazo de validade? Tem que ver isso, como é que funciona. Se for perpétuo, o Maracanã é isso, gente. O Maracanã é parte de menos de 5 mil lugares aproximadamente. Então, e detalhe, essas cadeiras do Maracanã são dos tempos do Maracanã dos 200 mil lugares. Reduziu para 78 mil na capacidade oficial, mas 5 mil. Por isso a capacidade do Maracanã é 65 mil pessoas. Ontem foi quase isso aí. É lotado, é lotação máxima praticamente. E tem uns caras aí, uns malas, que ficam na rede social colocando o ranking de percentual de ocupação do estádio, e de sacanagem, ou burros que são, ou burros ou sacanas. Os caras colocam o Maracanã, fazem o cálculo de percentual de ocupação, como se o Maracanã tivesse 78 mil ingressos à venda todo jogo. O que derruba a taxa de ocupação do Fluminense e do Flamengo. Do Flamengo é de quase 100%, gente. Aí sabe o que esses caras fazem? Jogo do Palmeiras no Allianz Parque, o cara faz a conta assim: esse jogo aqui teve 30 mil ingressos só porque tinha o palco montado para o show. Aí ele faz o cálculo proporcional. O do Maracanã mete 78 mil. É burrice ou mal intencionado quem faz isso. E ficam repetindo isso na rede social. Fake news. Fake news. Fake news. Vira e mexe. Fiquem atentos com isso. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.